Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. E nós estamos aqui para fecharmos a matéria Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós vamos para a terceira parte desta disciplina. E vamos começar tendo uma visão panorâmica da Epístola aos Hebreus. Essa carta de suma importância que tem como assunto principal a superioridade de Cristo. Se tratando da carta aos Hebreus, nós não temos uma consolidação quanto ao seu autor, seu escritor. Alguns acreditam que seja o apóstolo Paulo, outros defendem a linha como Lutero defendeu, pela eloquência da carta, o jovem pregador Apolo. E alguns outros teólogos acreditam que o autor dessa carta aos Hebreus seja o doutor Lucas. Eu caminho na direção do apóstolo Paulo. E os defensores dessa tese argumentam a ausência do seu nome na carta aos Hebreus, como nas demais epístolas, logo na introdução, sempre que ele dirigia uma mensagem a uma igreja local, a um obreiro como Tito e Timóteo, Paulo se identificava, o que não acontece nesta carta. Nas outras ele dizia Paulo, chamado para apóstolo, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, mas nessa não há uma referência ao seu nome. E os defensores da sua autoria argumentam que ele não cita o seu nome nessa epístola pela rejeição que ele sofria por parte dos judeus. Assim, para que não rejeitasse a mensagem revelada nessa carta, ele optou por não se identificar, para que não houvesse a rejeição dos judeus ao conteúdo da mensagem que o Senhor lhe havia assegurado. Lembre-se que isso é apenas tese, nós não colocamos isso como um fato, nós acreditamos, nós pensamos que seja assim, mas essa dúvida só a eternidade estará revelando para nós. Portanto, por isso não há uma consolidação quanto ao autor. Alguns acreditam que sejam desconhecidos. E essa carta tem como assunto principal a superioridade de Cristo. Por quê? O autor, a fim de impedir que os seus leitores retornassem ao judaísmo, ele faz questão de ressaltar a superioridade de Cristo, especialmente em relação às várias características do judaísmo originadas no Antigo Testamento. Muitos se converteram ao cristianismo no início do primeiro século. Muitos voltaram a sua fé em Jesus, mas logo foram tentados a retroceder, a voltar atrás, a confiar no judaísmo novamente, juntamente com os seus rituais. Até porque caminhar uma vida, a jornada de uma vida cristã requeria fé, não mais nos sacrifícios que haviam no judaísmo, mas no sacrifício único, exclusivo de Jesus Cristo. E para demonstrar que o sacrifício de Cristo era superior, que a aliança estabelecida por Cristo era superior à velha aliança, o escritor aos Hebreus, ele apresenta a superioridade de Cristo. Essa superioridade é vista em relação ao sacerdócio de Cristo, ao sacerdócio de Arão. Cristo é superior a Arão e aos seus sucessores no ofício sumo sacerdotal. Primeiro, Cristo se tornou sacerdote em virtude de um juramento divino. Não foi assim no caso dos aronitas. O sacerdócio de Cristo é um sacerdote eterno.
ao passo que o sacerdócio de Arão e dos seus sucessores não era um sacerdote eterno. Eles morriam e logo eram substituídos na continuidade do seu sacerdócio. Cristo, ele era e é impecável, ao passo que os aronitas não eram. Eles faziam sacrifício pelos homens e por si próprio. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nós encontramos uma referência de Paulo a Cristo dizendo que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justiças de Deus. Observe que Cristo era impecável. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, semelhante a nós, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então, Cristo era impecável, por isso ele era superior a Arão. As funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, enquanto a dos aaronitas dizem respeito somente aos símbolos terrenos. Vamos ver alguns itens que frisam a superioridade de Cristo sobre Arão. Cristo ofereceu-se a si mesmo voluntariamente como um sacrifício que jamais precisará ser repetido, ao passo que as repetitivas ofertas de animais desmascaram a sua ineficácia, porque os animais não podem tirar os nossos pecados. A função do animal no sacrifício da antiga aliança era cobrir. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus apresentado ao mundo, ele tira o pecado do mundo. João Batista, no capítulo 1 de João, versículo 19, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício feito por Arão era repetitivo, era transitório e não eficiente para remover o pecado do homem, mas o de Cristo remove. O próprio Antigo Testamento, escrito durante o período do sacerdócio arônico, predizia que sobreviria uma nova aliança, que tornaria obsoleta a antiga aliança, segundo a qual funcionava o sacerdócio arônico. Então, Cristo foi superior a Arão, superior a Moisés, superior a Josué. Esse é o assunto principal da carta aos Hebreus. Logo em seguida, nós temos a teologia do apóstolo Tiago. Quem era Tiago? Tiago era líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, e não o apóstolo Tiago, que foi discípulo de Jesus. Embora ele não fosse crente em Jesus Cristo durante o ministério de nosso Senhor, Tiago, ele foi testemunha de Cristo ressurreto. A epístola de Tiago é o livro mais prático do Novo Testamento. Ele é considerado como o livro de provérbios do Antigo Testamento. E as suas declarações são bem francas, concisas e de verdades morais, semelhantemente ao livro de Provérbios. Porém, a epístola de Tiago encontrou algumas dificuldades para adquirir o lugar no cânon do Novo Testamento, ou seja, para ser considerado um livro inspirado por Deus para compor o fechamento das Escrituras. Que dificuldades são essas? Algumas delas, a brevidade da epístola e a sua natureza prática e não doutrinária. E o fato de Tiago não ter sido um dos 12 apóstolos. E a incerteza da sua... Nós temos também a teologia de Judas. Quem foi Judas? Judas, ele é identificado como irmão de Tiago. E desta maneira, ele também era irmão de Jesus, mas por simplicidade, modéstia, ele descreve a si próprio como um servo de Jesus Cristo.
Esta carta de Judas, ela foi escrita para exortar, animar os crentes a batalharem pela fé, lembrando-lhes os castigos que os ímpios receberam no passado. Os abusos no campo da fé, segundo o apóstolo Judas, serão castigados como ocorreu com os anjos que caíram. Ele cita que Deus não poupou nem os anjos quando estes pecaram, quando estes transgrediram o seu mandamento e a sua lei e a sua vontade. Ele apresenta a santificação do crente como um dever para a vida de todas as igrejas, para a vida de todo cristão. Judas, ele termina a sua carta com uma doxologia, com uma mensagem de adoração, de devoção e de reconhecimento da grandeza e da soberania do Senhor Jesus Cristo. O último livro do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Este livro do Apocalipse é um livro de cunho profético, é o único livro profético do Novo Testamento. O Apocalipse tem uma mensagem que alcança todos os tempos. Embora tenha uma mensagem para o presente, o seu alcance penetra até o estado eterno. Nós temos nesse livro da Revelação os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas locais, as 7 igrejas da Ásia, mas com características futuras que simbolizam as igrejas de todos os tempos. Cada igreja da Ásia Menor, ela representa uma era da igreja cristã ao longo da história. As 7 estrelas são considerados os 7 anjos, os mensageiros destas igrejas, os pastores das igrejas. E no término de cada mensagem escrita, dirigida às igrejas da Ásia, elas são exortadas por parte do Espírito Santo para ouvir a mensagem deste à igreja. O livro do Apocalipse apresenta a pessoa de Cristo. Jesus, depois de consumar o seu ministério terreno, ele é apresentado nesta revelação como o Rei do Universo, como o juiz que executará a sua missão neste mundo. E no reino espiritual da maldade, no reino das trevas de Satanás. A humanidade sem Cristo, ela passará pelo vale escuro da tribulação, e aqueles que lhe pertencem serão redimidos e viverão na pátria celestial com Cristo por toda a eternidade. Jesus Cristo, em sua revelação, ele está entre as igrejas, e o envio das mensagens a esta igreja, ele se identifica como o príncipe dos reis da terra, diante do qual todo joelho se dobrará. Ele é apresentado como o primogênito dos mortos, a fiel testemunha e aquele que nos ama e revela a grande tribulação que há de envolver a... O livro de Apocalipse, ele termina com o novo céu e a nova terra, e com o reino eterno de Deus estabelecido, com o julgamento dos ímpios e com o triunfo daqueles que venceram o pecado, o mundo com as suas iniquidades. Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos, ele é a fiel testemunha, é aquele que nos ama e é aquele que há de nos envolver no seu reino, tanto no milênio, como reinará sobre todos nós por toda a eternidade. E aqui nós finalizamos esta matéria. É claro que é apenas uma visão panorâmica, pelo fato de estarmos ainda num curso básico, mas no bacharel estaremos trazendo um estudo com maiores detalhes, mais aprofundamento de todos esses livros maravilhosos que nós temos no Novo Testamento. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.